aos santificados em Cristo Jesus. Aí vem aquela pergunta, né? Poxa, se eles que a igreja era daquele jeito, são chamados de santificados, o que é santificação? O que o Tiago falou aqui até agora não é nada disso. Ali é a santificação posicional. Uma vez que a pessoa crê em Cristo, ela é santo, separada. Tá? Então, eram cristãos que ainda não tinham experimentado uma maturidade na sua vida cristã. Eram cristãos que estavam vindo do paganismo com diversas crenças agarradas. Eram cristãos que estavam vindo do paganismo com diversos comportamentos agarrados e dos quais eles estavam, sim, progressivamente se libertando. Mas ainda tinha alguns problemas. Tá? Vamos imaginar que essa situação do rapaz que tem relação com a sua madrasta é uma situação pontual. Quando isso poderia ser pior se fôssemos considerar o contexto moral da época, onde até os cultos religiosos das deusas e divindades pagãs eram cultos que eram celebrados à base de orgias sexuais, porque fazia parte do ritual pagão religioso. Tá? Então nós temos aí uma igreja onde as pessoas são chamadas de santos, de santificados, mas em princípio não tinham uma vida ou não estavam ainda num grau de santidade maior. Mas eu falei que a santidade ela é posicional, ela é progressiva porque ela é pela vida toda. Nós vamos deixando algumas coisas para trás, né? Algumas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus são deixadas para trás, e aí nós chamamos isso de santificação progressiva, e ela é final. A santificação final é quando nós abandonamos esse tabernáculo terreno e nós vamos estar com Deus, e aí nós vamos ser aquilo, em especial na glorificação, nós vamos nos tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos, semelhantes a Cristo, plenamente semelhantes a Cristo, com nossos corpos imortais. E aí nós vamos alcançar a santificação no seu estado absoluto, pleno. Tá? Mas só para que os irmãos tenham aí, que essa dúvida pode surgir, né? Como é que Paulo chama fulano de santo se a igreja ali é toda complicada? Ali é a santificação posicional, é a posição de cristão. Ele foi separado e naturalmente no caminhar ele deve ir abandonando os seus pecados. Deixa eu ver aqui. Bem, vamos agora, de fato, para Romanos 6, perdão. E agora fazer uma análise um pouquinho mais detida de Romanos 6. Gente, quando se prega o Evangelho da graça, da justificação pela fé somente, sem a necessidade de boas obras para a obtenção da salvação, qual é a reação óbvia de uma mente não cristã? Oi? Querer pegar mais. Pô, que maravilha! Não é isso? Salvo sem mudar nada. Você é salvo, justificado. A justiça que vai ser considerada em meu favor não é minha, é de outro. Olha que delícia, olha que maravilha. Eu vou fazer tudo que minha mente perversa e caída imagina, e ainda assim vou ser considerado justo por Deus. Esse negócio é evangelho mesmo, que notícia boa. Assim é que o carnal pensa. Paulo se antecipa a esse tipo de pensamento e diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Essa é a resposta de Paulo com uma pergunta. Pergunta natural do antinomista, daquele que tem aversão à lei.
Antes, contrário, nomista nomos, lei, né? Não lei de Moisés necessariamente, mas qualquer lei que se proponha a definir padrões de ordem, de moralidade, né? Pergunta normal, natural, é essa, né? E aí Paulo vai responder de duas formas. Ele vai dizer, estar vivo em Cristo é estar morto para o pecado. É isso que ele diz no verso 2. Tá? Relendo aqui. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Impossível viver no pecado se nós morremos para o pecado. Tá? Assim como a morte acaba com a vida, a morte para o pecado acaba com a vida em pecado. Acaba com a vida pecaminosa. É natural. É um pensamento lógico. Paulo aqui é de uma lógica cirúrgica. Não dá para permanecer no pecado aquele que morreu para ele. Morreu para o pecado. E aí nós temos a questão da natureza transformada. Eu já citei, mas se os irmãos quiserem dar uma lida lá, 1 João 3,9, o apóstolo João vai dizer o seguinte. Aliás, 3, 8 e 9. João vai dizer o seguinte. 1 João 3, 8 a 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, termo técnico de João para falar do novo nascimento, regeneração, não vive na prática do pecado. Talvez na sua Bíblia esteja não peque. Tá? Pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Se a semente divina está em nós, naturalmente a nossa vontade é uma vontade renovada. Isso aqui agora tem tudo a ver com a ideia de escravidão de vontade e liberdade da vontade. Quando nós não temos a graça de Deus, nós somos livres para pecar. Só para pecar. Por quê? Porque a nossa vontade ela é totalmente escravizada pelo pecado. Nós somos livres? Sim. E antes de Cristo? Também somos livres. Em que sentido? Você é livre para fazer aquilo que você quer. Mas você só vai querer pecar porque a sua vontade ela é escrava do pecado. E depois de Cristo, a sua vontade foi renovada. Agora você recebeu a divina semente que habita em você e por isso você não vai ter mais prazer no pecado, não vai viver pecando. Eis aí o ponto inicial da santificação. Foi você que perguntou? Ou não? Foi alguém que estava sentado? O ponto inicial da santificação está aí, na vontade renovada. A semente divina habita em mim e eu sou nascido de Deus e não posso viver na prática do pecado, porque essa semente divina, ela renovou minhas afeições, meu intelecto, minhas emoções, meus sentimentos, de maneira que o imã que puxa agora é o imã divino, que me atrai para perto de Deus e da sua vontade. Então o apóstolo Paulo utiliza essa lógica para dizer que se nós morremos para o pecado, nós não podemos viver pecando continuamente. É contrário à disposição da nossa natureza, é contrário à nossa nova disposição, é contrário à nossa vontade renovada. E a resposta seguinte dele, a resposta 2, se encontra nos versículos 3 a 5. Nossa união com Cristo garante uma vida transformada. Ele diz dos versos 3 ao 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ele está dizendo, em outras palavras, que a nossa união com Cristo garante uma vida transformada. Primeiro, porque estamos identificados absolutamente com Cristo. A nossa identificação é absoluta. Ele utiliza aqui essa expressão, em Cristo. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Essa expressão em Cristo é utilizada por Paulo. Em Cristo, quando eu digo em Cristo, eu me refiro a todos os desdobramentos da expressão. Em Cristo, nele, que não é em outro, senão em Cristo. Paulo usa 160 vezes essa expressão nas suas cartas. Acho que a carta que ele mais usa essa expressão é a carta aos Efésios, onde ele usa 36 vezes. O que é estar em Cristo? É estar absolutamente identificado com Ele, de maneira que nós recebamos todos os benefícios advindos da sua obra. E os benefícios incluem a justificação, perdão dos pecados, mas inclui também a santificação. Se nós estamos absolutamente identificados com Ele, nós não podemos viver de maneira diferente da qual Ele viveria. Eu estou em Cristo, estou unido, grudado nele. Como é que eu vou viver uma vida que o próprio Cristo não viveria? Por isso que Paulo, utilizando essa expressão em Cristo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, olha o em Cristo aí, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que todas se fizeram novas. Quem está em Cristo não vive como anteriormente vivia. Mas as coisas se fizeram novas porque estar em Cristo garante uma nova vida, uma nova natureza, novos desejos, novas aspirações. E Paulo está respondendo então, é impossível viver da mesma forma. Em Cristo nós não somos mais as pessoas que éramos antes. No versículo 6 ele diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Era o que nós éramos, mas agora nós somos nova criatura. Paulo chega a dizer em Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é reconhecer que o senhorio de Cristo em nossas vidas implica que nós não temos mais vontade própria. Nós não somos mais donos do nosso eu, do nosso querer. Será que podemos pecar mais, já que a graça é tão abundantemente derramada assim? Paulo diz, de modo nenhum. Impossível àqueles que foram crucificados com Cristo pensarem dessa forma. Impossível àqueles que morreram para o pecado pensarem dessa forma. Impossível àqueles que receberam de Cristo todos os benefícios advindos da cruz pensarem dessa forma. Impossível àqueles que estão unidos em Cristo, unidos a Cristo, pensarem dessa forma. Isso vai naturalmente nos trazer uma vida prática totalmente diferente. Diferente do nosso antigo proceder, do nosso vão proceder. Eu quero fechar a minha palavra aqui com um exemplo. O exemplo de John Wesley. Estava vindo, acho que foi no carro que eu falei que John Wesley é um exemplo atípico de pastor. Por quê? Porque você se converte,
é batizado, é encaminhado ao seminário e depois se torna pastor. John Wesley foi batizado, se tornou pastor, depois é que ele se converteu. Ele foi pastor antes da sua conversão. John Wesley, ele aspirava sim por uma vida de boas obras. John Wesley tinha uma formação fantástica. Estudou na Universidade de Oxford, era poliglota, além do inglês, ele falava fluentemente francês, o hebraico, conhecia perfeitamente o grego, tanto clássico como o grego do Novo Testamento, que é o grego koiné. E ele aspirava a ser um sacerdote. Em um momento de sua vida, na sua infância, ele contava com poucos anos de idade, 5, se não me falha a memória, houve um incêndio na casa de John Wesley, as pessoas foram retiradas de lá e ele permaneceu ali. O pai dele, o pastor Samuel, e a sua mãe Susana, desesperada, até que os vizinhos tiveram a ideia de cada um subir no ombro do outro e conseguiram tirar John Wesley. Quando ele foi entregue aos pais, a palavra que foi dita foi aquela do profeta: este é como uma brasa tirada do fogo. E ele lembrou disso logo mais à frente. John Wesley, ele se dedica na Inglaterra, é ordenado pastor anglicano, ele é mandado para a Geórgia, né? As 13 colônias, ainda Nova Inglaterra, ainda não se chamava Estados Unidos da América, ele é enviado para lá para servir ali como missionário. Só que seu ministério não é bem sucedido. Seu ministério não é bem sucedido, pelo menos aos olhos dele, porque quando George Whitefield chega ali, ele vai dizer que o Wesley fez um trabalho maravilhoso, que deixou tudo muito bem encaminhado para ele. Mas ele ainda confiava muito nos seus esforços, na sua disciplina. John Wesley acordava 4 horas da manhã, orava por 2 horas, depois lia a Bíblia, começava as suas atividades, ele pregava, ia aos presídios confortar principalmente aqueles que estavam aguardando a morte, que tinham recebido o pé na capital, fazia boas obras, ações sociais, ajudava as pessoas, e tinha uma vida extremamente disciplinada. E julgava que a sua disciplina, as suas boas obras, as suas ações, para ele constituía prova inequívoca de sua salvação. Mas ao mesmo tempo, no íntimo, ele duvidava. Ele tinha essa angústia, esse conflito de sensações. E ele volta para a Inglaterra um tanto frustrado. Só que no caminho de volta para a Inglaterra, ele pega um navio e nesse navio estava alguns crentes morávios. Não sei se todos aqui conhecem esse movimento moraviano. Foi um movimento liderado pelo Conde von Zinzendorf, que foi um dos movimentos de procedência pietista que mais levaram pessoas a pregar o Evangelho em lugares longínquos. Os moravianos se vendiam como escravos para terem a oportunidade de ir para outros lugares pregar o Evangelho. E isso é extremamente constrangedor para a gente, para mim, pelo menos. Só respondo. Já às vezes me perguntar: Senhor, o quanto eu tenho te dado da minha vida? A pessoa se vendia como escravo para ir pregar o Evangelho. E alguns desses irmãos estavam na embarcação num momento de terrível tempestade, as pessoas morrendo de medo, o próprio Wesley inseguro se aquele navio chegaria à Geórgia, voltando da Geórgia, chegaria à Inglaterra em segurança. E ele, quando olha para os irmãos moravianos, eles estão cantando louvores, adorando a Deus em alegria, lendo salmos, e aquilo chama a atenção dele, e ele pensa com ele mesmo: se nós chegarmos
a Inglaterra em segurança, eu vou procurar uma reunião dos irmãos moráveis para conhecer melhor. E ele foi à reunião de culto dos moravianos, e ali ele sente o seu coração, nas palavras dele, conforme escrito no seu diário, estranhamente aquecido. Estava sendo estudado o livro de a Carta aos Romanos, foi lido o prefácio de Lutero de Romanos nessa reunião, e em meio aos louvores, o estudo da palavra, ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. E a partir dali, a vida daquele pastor anglicano mudou. Ele volta para a Geórgia e o trabalho evangelístico dele ali foi notório. A ênfase que Wesley dá em santidade é tremenda, né? Tanto é que houveram os clubes santos, né? Onde eram lugares onde eram grupos que se reuniam em lugares diferentes para estudar a Bíblia. E a partir dali, John Wesley ele teve uma outra prática, não mudou suas disciplinas, mas ele passou a entender que a justiça que o livrava da condenação da morte não era a sua justiça, mas era a justiça de Cristo e as implicações que isso tinha na sua vida prática. Devoção, serviço ao outro, e foi um dos maiores nomes que nós temos aí na história da igreja. E engraçado que no mesmo ano, isso aí foi na época do grande despertamento, no mesmo ano que nasceu John Wesley, nasceu também Jonathan Edwards. Não morreram no mesmo ano, mas nasceram no mesmo ano. E Jonathan Edwards também pregava incansavelmente o Evangelho, vivia uma vida santa, ele pastoreava em Massachusetts. E ele foi demitido, despedido da igreja dele por causa do seu zelo quanto à vida santa. E é estranho, né, a gente falar de santidade, falar de justificação, a relação da justificação com santidade, e ver um homem que talvez seja o maior teólogo, filósofo dos Estados Unidos da América, ter sido demitido da sua igreja porque se recusava ao padrão adotado pela sua igreja de distribuir a ceia para qualquer pessoa. Para ele, só podia tomar a ceia quem estivesse vivendo uma vida de santidade. E essa foi a causa de sua demissão, uma das causas. A outra causa foi a sua ênfase em missões. Dá para perceber que essa igreja era, né, assim, bem, no mínimo bem estranha, né? O pastor é muito missionário, vamos botar ele para fora. Não, mas ele pelo menos é zeloso, ele só quer que participe da ceia quem está em verdadeira comunhão com Cristo. Não, é para botar fora mesmo. Depois dessa, então, entendo. E foram dois grandes faróis do despertamento que houve na Inglaterra e nos Estados Unidos, que deixaram um legado de vida santa, zelo doutrinário, porque uma coisa que eu não posso terminar minha fala sem falar para vocês é o seguinte: eu recebi em box um convite. Pastor, queremos fazer um grande movimento e tal, grande movimento evangelístico, falar de Jesus, oração, eu vou mandar o projeto para você, nada de dogma, de doutrina, não sei o que. Agora me explica, porque a prática da vida cristã é tão somente a doutrina colocada na prática. Toda a prática tem uma teoria. Se não tiver o aspecto teórico, não tem o aspecto prático, né? E ambos, tanto John Wesley quanto Jonathan Edwards, ele foi demitido da igreja dele e depois de ser demitido da igreja dele, ele foi pregar aos índios nativos, né? Pregou muito o evangelho entre os índios norte-americanos e aí depois foi convidado para pastorear outra igreja. Mas a vida santa, o exemplo, o zelo evangelístico e o zelo doutrinário, embora ambos não defendessem a mesma doutrina, ambos tinham convicções fortes acerca da Bíblia, são exemplo para nós hoje de que nós podemos e devemos ter zelo com a doutrina, sim. Na hora do almoço a gente estava falando de questões fundamentais e questões periféricas, secundárias. Mas eu fiz questão de dizer que até mesmo aquilo que nós consideramos secundário no campo de doutrina tem que ter atenção secundária, mas é atenção.
que seria mais importante doutrinariamente? A doutrina da Trindade ou se o batismo pode ser por aspersão ou imersão? Fundamental é a Trindade, mas que nós não deixemos de dar atenção, mesmo que secundária, a doutrinas de importância secundária, porque tem a sua importância, ainda que secundária, né? E nesses dois homens nós podemos ver um coração ardendo pelo fogo do Espírito, nós podemos ver um zelo doutrinário, nós podemos ver um zelo evangelístico, mas acima de tudo, nós podemos olhar para eles e copiá-los, como Paulo falou acerca de si: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Há um jargão que eu não sei se ainda é comum, mas na minha adolescência eu ouvia muito. O pastor dizendo assim: não, meus irmãos, no meio da mensagem, vocês têm que olhar para Jesus. Porque se olhar para o homem, você olha para mim, se eu cair, o irmão pode cair. Olha para Jesus. Paulo dizia sem medo de errar: não, olhem para mim. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Que nós possamos nos apropriar disso. Nós temos vultos do passado e do presente. Pessoas para quem nós podemos olhar para ter uma vida de santidade e imitar. Mas que nós sejamos também pessoas para as quais outros possam olhar e imitar. Que a doutrina tem o seu lugar e que o principal lugar dela seja a aplicação prática dela nas nossas vidas, para que nós possamos experimentar assim qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Lucas, quer falar alguma coisa? Não, pessoal, só relembrar aqui que agora vai ter ali na área onde o Fábio gosta de vendendo as camisas, a gente vai fazer uma rodinha ali e vai ter um bate-papo só para os homens, tá bom? Mais tarde depois vai ter um também só para as meninas, tá? À noite.